Hoje nós vamos falar do Salmo 124, esse daqui já é o nosso quinto encontro, né? Falando sobre os Salmos dos Degraus. E este Salmo, ele fala sobre livramento, ele fala sobre a libertação. Livramento, libertação, liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é algo que geralmente a pessoa que um dia esteve preso, geralmente a pessoa que um dia já esteve em uma situação de prisão, ela valoriza muito mais do que alguém que nunca esteve numa situação de prisão, de cativeiro. Às vezes nós não valorizamos a nossa liberdade porque nunca estivemos presos. Então aquele que um dia já esteve privado da sua liberdade, de poder ir, vir, ele valoriza muito mais o fato de ser livre. Prisão ou prisões é algo também muito relativo. Existem coisas que prendem, como por exemplo a prisão física, né, no caso de uma cela, de uma cadeia, de um presídio, mas existe uma prisão emocional também. Existem pessoas que estão presas, por exemplo, na depressão, pessoas que são presas na depressão, pessoas que são presas na ansiedade, pessoas que são presas às vezes num relacionamento abusivo. E às vezes não é que a pessoa ela não quer sair, ela até quer sair, mas ela não tem a força para sair de um relacionamento às vezes abusivo. Então, prisão, nós podemos citar diversos exemplos aqui. Eu citei alguns, né? Pessoas que estão presas, por exemplo, em cima de uma cama. E elas não podem se locomover, né? Porque ela não quer se locomover, porque às vezes não tem saúde para isso. E a dependência química, ela é uma prisão. Então, nós lidamos com isso, né? Vocês sabem muito bem o que é isso. Então, nós usamos a expressão, estou liberto. Estou liberto dos vícios. Faz quanto tempo você está liberto dos vícios? Estou liberto há um mês, estou liberto há um ano, estou liberto há 10 anos. Por quê? Porque o vício é uma prisão. Você se torna refém. Você se torna escravizado do vício. Então o vício, não importa se é da bebida, do cigarro, do entorpecente, né? Não importa a química que é. O vício é uma prisão. Porque é aquela pessoa que, se ela não tem dinheiro, ela dá um jeito para ter o dinheiro. Se ela não quer, ela vai sem querer mesmo. Por quê? Porque ela está presa àquilo. E a prisão da dependência química não é uma prisão simplesmente física. A dependência química é algo físico, claro que é. O organismo pede a substância. O corpo vai pedir. Você está acostumado a alimentar o seu corpo com aquele entorpecente. Então, quando você para de alimentar o seu corpo, ele vai pedir. Mas também existe uma prisão espiritual no vício. A pessoa ela se torna também escrava espiritualmente do vício. Por isso que aqui nós tratamos a dependência química não só como um fator químico, orgânico, mas nós também tratamos como uma dependência espiritual. E é por isso que nós oramos. E é por isso que eu vim aqui pregar a palavra para vocês. Senão não faria sentido. Por que nós pregamos a palavra? Porque nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é liberta. Conhecereis a verdade ela vos libertará. Libertar do quê? Libertar daquilo que nos escraviza. Então esse povo de Israel, quando eles escreveram este salmo, eles estavam presos. E eles aqui citam os inimigos. Eles falam assim, olha, eles citam a metáfora, né? Os homens se levantaram, quando as águas passaram sobre nós, quando os dentes das feras, os dentes dos inimigos. O que é isso? São metáforas que o texto está usando para falar o que é o inimigo, o que é uma prisão. A prisão é como os homens quando se levantam contra nós. Os inimigos vêm contra nós. As feras quando vêm contra nós. Quando as águas... Percebe que são situações... Se por um lado o homem é algo que você pode controlar, a força, que você pode domar, a fera você pode domar, você pode controlar, mas e as águas? As águas, elas são... Se elas querem tomar, elas tomam. É algo incontrolável.
Quem controla as águas, o poder das águas? É Deus. Quem determina para o mar, você só vai até aqui e você volta? É Deus. Então esse texto, quando ele fala sobre esses inimigos, esses levantes, ao mesmo tempo ele fala assim, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Ou seja, se Deus não estivesse conosco, os homens, eles, aqui como fala, né, no versículo 2, quando os homens se levantaram contra nós, se não fosse Deus ao nosso lado, nós teríamos sido destruídos por eles. Quando eles vêm contra nós. Então existem situações na nossa vida que se não for Deus conosco, nós não suportamos. Amém? Depois ele fala assim, olha, quando eles nos teriam tragados vivos. É uma imagem de uma fera gigantesca, de um animal selvagem, um animal grande, que vai engolir vivo. Depois ele cita, quando as águas se levantaram contra nós, elas nos teriam submergido. As águas, né? Então são metáforas que o texto está mostrando e ao mesmo tempo ele fala, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Então se a gente começar a lembrar aqui, se cada um fizer um exemplo, uma análise aqui na vida e começar a lembrar de tantas coisas, tantos levantes que já aconteceram, tantos livramentos que Deus já nos deu. E livramentos que aconteceram, às vezes, por causa de 5 minutos, que a gente não chegou, que a gente atrasou. Quantos livramentos no trânsito, às vezes, a gente está andando e Deus nos dá. Quantos livramentos de saúde Deus já deu para mim, para você, para as pessoas que estão ao nosso lado. Quantos livramentos. E muitos desses livramentos nós nem damos conta, nós nem sabemos. Por quê? Deus todos os dias, Ele tem nos livrado. O fato de nós estarmos aqui hoje, sobretudo vocês que estão aqui num tratamento, eu acredito que seja uma libertação de Deus. Existem alguns aqui que se não estivesse aqui já estariam mortos, com certeza. Ou pela droga, ou pelo vício, ou por alguém. O fato de nós estarmos aqui é porque Deus tem preservado a nossa vida. Amém? Eu particularmente acredito nisso. O fato de nós estarmos aqui. Depois ele fala assim, nós escapamos, olha a imagem que ele usa no versículo 7. Eu gosto dessa expressão, ó. Escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ele usa uma imagem como aquele caçador de pássaros, que faz uma armadilha para prender o pássaro. Ele vai lá e prepara uma arapuca, alguma coisa lá, para o passarinho lá comer alguma coisa, e quando ele cai, ele é preso. E ele fala assim, nós escapamos do laço. Mas o interessante desse texto, desse versículo 7, que para mim é o mais interessante desse texto inteiro, que dá a impressão que o pássaro cai. Dá a impressão não, o pássaro cai no laço. E o laço prende o pássaro. E o texto vai falar que o laço quebrou. Mas ele caiu. Então percebe que existem situações na nossa vida que é justamente isso. Deus não nos livra de cair no laço. Deus não nos livra do problema. Deus não nos livra de passar problema, de ter dificuldade na vida. A maior frustração que existe nas pessoas na atualidade é acreditar que a vida com Deus é uma vida que você não vai cair em laços, em problemas, que você não vai ter dificuldades. Nós temos. E o texto fala assim, a questão não é você cair ou Deus te livrar de cair em um laço. A questão está no fato de que Deus nos livra no laço. Ainda que eu caia, Deus é poderoso para quebrar esse laço e para nos libertar. Amém? Deus não nos livra de passar pelas situações difíceis da vida. Porém, quando nós passamos por ela, Deus nos livra. Haja visto que nós só estamos aqui hoje porque nós caímos em alguns laços. Caímos, tropeçamos, mas Deus é tão misericordioso que Ele não nos abandona quando nós estamos caídos. Ele nos levanta. E Ele sempre nos dá essa nova oportunidade. E nós podemos contar com isso. O fato de cada um de vocês estar aqui é justamente isso. É o livramento de Deus, é Deus que livrou, é Deus que abençoou. E o último versículo, que é o versículo 8, aqui ele já faz uma afirmação. O nosso socorro, ele está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra.
Novamente, né? Porque eu tenho falado destes salmos e novamente ele usa essa expressão. Nosso socorro, ele vem de Deus. Não espere no homem. Amém? Não espere naquele, não espere naquele outro. Espere no Senhor. O povo de Israel, quando eles estiveram presos na Babilônia, eles ficaram numa situação de cativeiro, eles ficaram totalmente reféns. Nós não temos o que fazer aqui, nós não temos para quem pedir ajuda. Quem que vai nos libertar? Na época de Israel, lá no Egito, Deus levantou Moisés. Mas e na Babilônia, quem vai nos libertar? E eles começaram a clamar a Deus. Vamos buscar a Deus. E Deus ouviu a oração deles. Amém? Por isso que no momento difícil da vida, é hora de você clamar a Deus. Eu conheço algumas pessoas que chegaram aqui na chácara e disseram isso para mim. Falaram assim, pastor, olha, eu estava lá numa situação tão terrível, geralmente desviado, né? Estava lá numa situação tão terrível, mas eu lembrava de Deus. Eu pedi ajuda para Deus. Estava ali usando, mas estava pedindo força para Deus. Teve um irmão que passou aqui, ele até faleceu já, e ele falou, olha, pastor, eu quantas vezes estava na biqueira, estava usando, e totalmente drogado, eu ainda falava de Deus para os caras na biqueira. Era uma loucura, né? Porque eu loucão lá e eu pregava para os caras. Por quê? Porque eu tinha desejo de estar com Deus. E ele clamou a Deus e Deus ouviu a oração dele. Então, quando nós clamamos, Deus ouve. E é Deus que traz o socorro. Amém? Socorro é uma coisa que nós pedimos quando nós estamos em desespero. Você pede socorro quando você não tem o que fazer. Enquanto você consegue fazer, você vai fazendo. Agora, quando você estoura a corda, quando você não tem o que fazer, daí você pede socorro. E aqui o texto fala, o nosso socorro, ele vem de Deus. É em Deus que nós pedimos, é para Deus que nós pedimos, e é dele que vem a ajuda para as nossas vidas. Amém? Sempre foi assim, sempre será assim. De Deus. Não espere do homem, espere de Deus. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe a cada um. Vamos glorificar e aplaudir o Senhor com bastante alegria. Amém?